Uma menina negra sonha em ser filósofa, ainda que todas as possibilidades digam o contrário. O livro de hoje é uma daquelas leituras transformadoras, profundas, triste de fazer chorar e chorar bastante, mas também com uma prosa tão bonita, tão delicada, que emociona muito ler esse livro, tanto para os sentimentos tristes quanto para a beleza nas pequenas coisas. Oi, eu sou a Marci, esse é o Pausa pro Chá, um canal aqui no YouTube pra gente falar sobre livros e também uma newsletter quinzenal lá no Substack, onde eu te mando textos meus. Essa semana eu mandei um conto pela primeira vez aí de ficção, então estou muito animada que consegui fazer isso. E além dos textos, eu também te dou mais dicas de filmes, séries, livros, tudo que a gente pode fazer para aproveitar os nossos tempos de pausa com mais qualidade. O link para se inscrever na newsletter tá aqui na descrição desse vídeo, e se você gosta dos vídeos aqui no YouTube, é muito possível que você vá gostar e apreciar muito a newsletter também. Hoje eu vou falar do Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório, que é um autor que eu amo muito, muito, muito. Eu li O Avesso da Pele e inclusive tem vídeo dele aqui no canal, vou deixar aqui em cima. E foi, assim, uma das melhores leituras que eu já fiz, eu acho, é um dos meus livros favoritos e vai ficar pra sempre marcado no meu coração. Então, assim, se estamos falando de um autor que escreveu um dos meus livros favoritos, a expectativa para este livro era muito alta e eu vou te dizer que ele entregou tudo, então já podemos ficar todas tranquilas. Semana retrasada, o Jefferson estava aqui em Barcelona para um evento literário que eu fui, inclusive, nos encontramos, ele assinou meu livro, eu quase chorei, passei vergonha. Ai, ai, né? E aí, como ele estava vindo, eu pensei, bom, não tem deixa melhor do que essa para começar a ler o livro que eu já tinha trazido do Brasil, mas estava aqui na minha estante. E assim, esse é um livro que tu acaba com aquela sensação, tu começa até com essa sensação de por que eu não comecei a ler antes, porque é muito incrível. Tipo assim, a primeira página já tem marcação minha, olha a quantidade de post-its que tem aqui, espero que dê pra ver. A segunda página tá toda assim, porque são coisas muito lindas que estão escritas aqui e o jeito com que a prosa, com que esse livro é escrito é muito lindo, assim, é inspirador, sério. Então, assim, pra quem gosta de escrever também, além de ser uma história que entretém muito, também é uma inspiração, assim, de como fazer isso. Estela Sem Deus vai ser narrado em primeira pessoa pela Estela, uma menina aí de uns 12, 13 anos que vem de uma família super humilde. Então, a família da Estela é ela, a mãe, que chama Irene, e é uma empregada doméstica, inclusive tá cheia de problemas nas mãos, tipo umas alergias nas mãos, dos produtos químicos que ela usa para fazer faxina, e mesmo assim ela tem que continuar fazendo faxina e não pode usar luva porque os chefes vão achar, né, os patrões vão achar que é, sei lá, frescura, então ela tá ali vivendo, eles vivem muito nesse lugar de uma escassez muito grande. A Estela também tem um irmão, que é o Augusto, que é tipo uns 5 anos mais novo do que ela. Apesar do ambiente em que a Estela vive, o sonho dela é ser filósofa, ter como profissão o pensar na vida. E aí é muito lindo, porque ela vai fazer isso ao longo do livro inteiro, né? Ela vai ter um olhar muito apurado, e ela vai falar, assim, bem no comecinho, que eu também achei lindo, assim, ela vai procurar, na verdade, nessa realidade que ela tá, outros filósofos. Então ela vai achar que a avó é uma filósofa. Em um determinado momento que o irmão vai lidar com a perda do pai, ela vai dizer, talvez o Augusto seja filósofo. Então ela vai buscar referências aí no dia a dia dela de filósofos que ela possa também, né, se inspirar e encontrar nesse universo em que ela tá inserida. Mas a Estela vai ser muito já uma filósofa em execução, assim, ao longo desse livro. Então, desde muito pequena, ela vai observar tudo, ela vai sintetizar coisas em frases muito pequenas, e isso é um grande ponto forte desse livro, porque ela vai ter, como é ela que narra, ela vai observando as coisas de um jeito muito único, muito especial, e vai criando coisas aí, vai pensando na vida que ela leva, nas pessoas que ela conhece, né, a vida que essas pessoas levam, porque no fim ela tá sempre olhando, interpretando, analisando e tirando conclusões das coisas que estão acontecendo. E tudo isso sem ser assim mega erudita, então é uma filósofa de 12, 13 anos, então ela vai olhar para o mundo com essa idade que ela tem. E aí acho que pra ficar mais claro, eu vou te dar um exemplo, porque eu acho que assim tem muitos exemplos bons. Eu nem sempre leio trechos de livros aqui no canal, mas eu acho que esse livro merece, porque tem muitas coisas que eu acho que a minha explicação não consegue dar conta, que eu preciso exemplificar para você entender bem exatamente o que eu quero dizer. Eu gostava de dormir para poder sonhar. Nem sempre eu sonhava, mas sabia que quando fechava os olhos, um mundo se apagava e a possibilidade de outro se abria. Às vezes, ao despertar, eu lamentava ter de regressar à realidade. Alguns sonhos são mais honestos que a vida.
E aí, o que você me diz? Porque essa coisa de querer sonhar, né, encontrar um espaço no sonho para viver as coisas, poderia ser um senso comum, mas agora às vezes os sonhos são mais honestos que a vida. O livro vai contar então a história da Stella a partir da pré-adolescência até uma parte da sua adolescência, e a vida dela vai ser marcada por muita falta, por muita escassez, por muita miséria. Eles não vão ter dinheiro pra nada, a mãe tá ali se virando sozinha, mas é muito difícil, então às vezes eles vão, né, passar fome. Tipo, é uma vida muito, muito difícil. As coisas vão ficar ainda piores quando o padrasto da Stella e o pai do irmão dela, que tem um relacionamento com a mãe, apesar de ele ter outra família, morre. E aí, então, eles vão perder essa ajuda financeira que esse cara dava, vão ser expulsos da casa onde eles viviam, vão ter que se mudar para Viamão, que é uma cidade ali na região metropolitana de Porto Alegre, mas que nesse período do livro é uma cidade mega violenta, mega difícil, né? Com muitas disputas entre criminosos, mas nada disso vai importar, porque no fim das contas eles estão meio que sem escolha e acabam indo para uma casinha nesse lugar. Tanto a Stella quanto o Augusto vão ajudar a mãe nas faxinas, então eles vão andar pela cidade, ver outros tipos de casa, outros tipos de vida, mas sempre ali nessa ideia de ajudar a mãe com o trabalho. E aí tem um momento que ela fala mega assim, tipo, que a minha mãe levava a gente, dizia que levava a gente pro Augusto não virar um aviãozinho do tráfico e eu não virar prostituta. Mas eu sabia que, na verdade, o que ela queria era ajuda na faxina. Mas igual, tipo, são falas muito pesadas pra crianças, né? Se tu pensar que ela tem 12, 13 anos, o Augusto deve ter 9. São coisas muito pesadas para crianças já ouvirem e serem também colocadas em confronto com essa realidade que pode ser o caminho de muitas outras crianças que também vivem vidas parecidas com as deles. O livro também vai falar dessa adultez precoce, né, dessa adultização das meninas, em especial as meninas negras, e aqui a Stella como exemplo. Então, com 12, 13 anos, ela já vai ter que se tornar uma adulta, já vai ter que cuidar do irmão, já vai ter que ajudar a mãe a trabalhar, vai sair da escola. Então ela vai ser obrigada, né, à força, a se tornar adulta, sendo que na verdade ela era só uma criança, né, ela não era nem uma adolescente ainda. A Stella e sua família vão ter que se reconstruir a vida 1 milhão de vezes, porque eles vão então sair de Porto Alegre e ir para Viamão, expulsos, né, do apartamento. Lá em Viamão vai acontecer uma coisa horrível, uma violência muito feroz, muito severa, que vai fazer eles fugirem de volta e pedirem abrigo na casa de uma amiga da mãe. Eles vão para o Rio de Janeiro em um determinado momento, a mãe vai viajar para outro lugar. Então é um eterno tentar construir algo nesse cenário de escassez que ele já não tem quase nada, perder tudo e recomeçar. E aí a personagem vai falar assim, que ela nunca sabia, que a família dela nunca sabia o que ia acontecer, que a vida vinha para eles a galope. Entre observar o mundo e esse mundo muito duro do qual ela faz parte, sintetizar as coisas, a Stella vai trazer passagens muito bonitas. Eu já mencionei isso antes, mas eu acho que vale assim um momento para falar só sobre isso. Porque eu acho que é isso, claro, a história como um todo também, mas essa forma dela de enxergar o mundo e as percepções que ela tem das coisas é que vão ficar assim pra sempre comigo. Foram as coisas que mais me marcaram, que me fizeram sublinhar tudo isso. Porque é muito bonito, é muito sagaz, é muito delicado, é muito sincero. Assim, é poesia pura. Eu vou te dar mais um exemplo aqui, que hoje eu estou uma mulher de exemplos. Enquanto discutiam sobre eu ir ou não, fiquei observando meu pai. E, sinceramente, ele não me parecia uma pessoa ruim. A violência dele era de ser omisso. Sabe? Nesse lugar em que ela tá cercada de tantas violências, ela ter a perspicácia, a delicadeza, a inteligência de perceber que a omissão também é uma violência e que o pai talvez não fosse uma pessoa ruim, mas a violência dele era de ser omisso. Te quebra no meio, sabe? Eu acho que essa personagem vai te quebrando no meio várias vezes. Apesar de ser escrito por um homem, como a gente tem a Stella, uma menina pré-adolescente, como narradora, o livro vai trazer vários momentos aí. A primeira menstruação dela, que também é um capítulo assim muito marcante, as coisas que as pessoas falam pra ela a partir desse momento. Acho que é impossível assim não se identificar, né, como pessoa que menstrua.
as coisas que as outras pessoas te dizem nesse momento. Vai falar sobre aborto, vai falar sobre a hipersexualização das mulheres negras e dos corpos negros, vai falar sobre todo esse despertar sexual da Stella também, sobre como mulheres vão criar redes de apoio para se apoiar, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. E uma questão central para mim, que também está nesse livro, é essa tentativa não sucedida dos homens e de Deus como essa entidade mega masculina e agressiva com as mulheres, de tentar controlar o corpo feminino. Por mais que a sociedade, os outros homens, a igreja, vários lugares que estão aqui nesse livro, vários personagens, vários momentos desse livro, tentem controlar o corpo dessas mulheres, elas não vão ser totalmente controladas, elas vão desobedecer, porque os corpos delas querem ser livres. E a Stella, que é a personificação perfeita para isso, ela vai estar sempre num conflito entre a liberdade e esse Deus e essas vontades de outras pessoas, entre o que é esperado dela como essa menina, mulher negra da idade que ela tem, no lugar que ela vive e na realidade socioeconômica que ela tem, versus o que ela quer fazer. Então ela continua acreditando que ela sim vai ser uma filósofa, ela sim vai ter os desejos dela e ela vai entrar em constante embate aí entre essas duas noções. Mas as outras personagens femininas que estão nesse livro também vão fazer isso de um jeito muito bonito, de diferentes formas e diferentes idades. Então a gente vai ter uma personagem que em um determinado momento, ela vive com vários filhos, a Stella, a mãe e o irmão vão estar na casa dela também, ela tem tipo um quarto, são 8 pessoas, sei lá. E ela é uma mulher mais velha, de 50 e poucos anos, e ela vai levar um cara pra casa pra transar. E vai ficar todo mundo indignado e meio reclamando. E ela vai ficar, gente, eu também mereço amor, eu também mereço me divertir, sabe? E isso em si é muito poderoso, a gente pensar em mães nesse lugar, e mesmo em realidades mega, sei lá, tipo um monte de gente em casa, pouquíssima privacidade, ela não vai deixar nada disso tirar dela o direito dela de também sentir prazer, de se sentir amada, enfim. Então acho que esse livro traz muito isso, assim, essa resistência dessas mulheres perante esse Deus e esses homens. E aí, assim, acho que escrever como mulher, né, que é o que o Jefferson vai fazer, ele vai narrar essa personagem em primeira pessoa, então ele está escrevendo como se fosse uma menina negra dessa idade. Poderia ser meio arriscado, porque ele, como cara cis, não tem essas vivências. Talvez fosse, sei lá, imaginar demais e fugir da realidade. Uma questão de lugar de fala mesmo, né? Ele não tem essas vivências, por mais que ele seja empático, que ele preste atenção em outras histórias. E aí aqui ele vai falar, inclusive, né, que o livro é inspirado na mãe dele, nas histórias da mãe dele. Então ele começou a entrevistar a mãe, sem ela saber que ela estava sendo entrevistada. E aí depois, inclusive, ela descobre num jornal que o próximo livro dele é inspirado nela e ela para de contar as histórias. Que é algo que eu acho que a Stella bastante poderia fazer. Então foi uma anedota que me pareceu, assim, que valia a pena compartilhar. Mas enfim, apesar de talvez ser uma escolha bastante arriscada, eu acho que o livro faz muito bem, né? Que o autor faz isso muito bem, porque a Stella, desde o começo, pra mim, é uma personagem muito complexa, muito única. Essa maneira com que ela vê a vida é muito incrível e é crível, assim, a história é crível. Não me parece, assim, um cara imaginando as coisas. Parece muito essa menina vivendo o mundo e falando de coisas mega universais de um jeito muito único. Mas é claro que a gente também precisa e deve ler as histórias a partir de quem viveu elas, mas eu acho que esse exercício aqui funciona muito bem. Eu dei uma pinceladinha que essa relação entre as mulheres era algo muito especial nesse livro. Os homens aqui são personagens muito secundários, que aparecem de vez em quando, mas essa é uma história de mulheres, de várias mulheres, tanto da Stella, se tornando mulher antes do tempo, como das mulheres que rodeiam ela. E a gente sabe que é assim na vida real, e que isso acontece muito, que no fim das contas são as mulheres que vão amparar as mulheres ao longo da vida. Mas aqui fica muito claro, então nos momentos em que ela mais precisa, em que ela tá mais desesperada, que ela não vê luz no fim do túnel, a Irene, mãe da Stella, vai ir atrás das suas amigas. Então primeiro ela vai morar na casa dessa amiga que tem os vários filhos e tudo, num AP mega pequeno, e a amiga não vai se negar, a amiga vai recebê-los e inclusive não vai ficar botando um tempo, um prazo, porque ela sabe que eles também estão fodidos. Então ela vai ali aceitar que, tipo assim, agora são mais 3 pessoas aqui em casa, já tinha um monte de gente,
Mas é isso. Num outro momento, a mãe da Estela vai precisar de ajuda da madrinha das crianças que mora no Rio de Janeiro, vai mandar as crianças pro Rio. E essa madrinha também vai abraçar essas crianças e vai tentar ali salvar essas crianças da maneira que ela imagina que seja correta, né? Muito pelo meio da igreja. A própria Estela vai encontrar aí também na personagem da Melissa uma grande confidente, uma ajuda também em momentos de muita dificuldade e uma pessoa que vai combinar aí com ela na maneira de ver o mundo. Então também que vai ajudar ela a desenvolver mais ainda essa afeição dela pela filosofia. Então as mulheres aqui são centrais e são o suporte umas das outras e é muito bonito como o livro constrói isso. Também é um ponto alto, eu acho. E são todas personagens mega complexas, tá? Essas mulheres, elas vão, como eu falei um pouquinho antes, elas não vão abrir mão dos seus desejos, elas vão tentar ser livres mesmo que seja muito difícil. Então são personagens muito legais. Acho que todas as mulheres desse livro são muito boas, são ótimas personagens. Quando a Estela vai pro Rio de Janeiro, vai ficar na casa dessa madrinha, ela vai ser apresentada e a igreja evangélica. Essa madrinha é muito cristã, vai muito à igreja e vai apresentar a igreja como salvação, tanto da Estela quanto do irmão da Estela, o Augusto. E de um jeito bastante cruel até mesmo, né? Porque ela vai meio que dizer assim, tipo, de alguma maneira, que as coisas horrorosas que aconteceram com a família da Estela aconteceram porque eles não tinham Deus, eles estavam vivendo sem Deus. E é muito cruel, mas ao mesmo tempo é muito real. Eu fui uma criança criada em igreja evangélica, eu escutei isso muitas vezes, de que todos esses problemas, essas coisas que estavam acontecendo com as pessoas eram a falta de Deus. E aí Deus nesse lugar mega agressivo, de tipo, se tu não tá comigo vai te fuder, sabe? Tipo, então acho que me tocou muito nesse lugar também. Esse é um outro destaque assim desse livro, eu acho. Toda essa parte da religião, eles vão começar a se inserir no universo da igreja, ouvir os pastores, a Estela meio que vai ter um casinho, uma paixãozinha, um namorico com um menino também da igreja. E todo esse universo, as coisas que são ditas aí, acho que também tá muito bem escrito aqui nesse livro. E aí esse Deus carrasco, esses ensinamentos e pregações e tal, tem um recorte muito importante aqui que também tá nesse livro, que é esse Deus e essa norma da igreja muito feita, mais uma vez, para dominar e domesticar as mulheres. Que é uma coisa que me pegou em cheio, porque a Estela vai se questionar muito sobre essas coisas, de tipo, mas será que por que eu não posso beijar na boca, sabe? Por que é pecado eu sentir prazer? Por que Deus, tipo assim, faz tal coisa? E aí todo mundo fica, Estela, mas não pergunta, que Deus não gosta de perguntas. E daí ela fica tipo assim, mas como assim Deus não gosta de perguntas, sabe? Que esse cara tá achando que é, tipo assim, ele controla tudo, e daí quando eu tenho dúvida eu não posso perguntar nada também. Então muito desses pensamentos, assim, da Estela, eu tive também mais ou menos na idade dela. Então teve, essa experiência pra mim também é muito boa. Talvez não fosse ressoar tanto, assim, em pessoas que não tiveram esse mesmo background, mas a leitura às vezes tá muito também pautada em cima das experiências que a gente tem como pessoa, né? E aí, pra mim, tocou muito nesse lugar. Então, se você compartilha esse mesmo background, talvez esse livro te pegue muito por esse lado também. Porque a Estela começa a questionar essas coisas. E aí, de novo, como eu disse, ela tá nesse constante conflito entre ficar livre e os pecados e esse medo de Deus também, porque, tipo assim, se antes ela tava sem Deus e tudo deu errado na vida dela, como é que ela vai dar as costas pra Deus agora? Tipo, tu fica com meio medo de ficar tudo pior, porque já não é que tava bom, mas de ficar pior ainda, sabe? Então eu acho que o livro traz muito bem. E aí numa entrevista, assim, o Jefferson falou também que esse Deus não necessariamente é um Deus religioso, mas essa concepção masculina de Deus. Deus aqui como essa entidade, então, que controla as mulheres, né? E que tem medo dos desejos e das vontades das mulheres, que pune as mulheres. E na igreja fica muito bem definido, assim, o que pode e o que não pode para cada um. E sempre não pode muito mais a mulher, né? Então é isso, ela é a pecadora, Deus tá dentro da tua cabeça, tu não pode fazer nada. Daí tem uma hora assim que o livro também, ela vai se masturbar e daí ela fala alguma coisa tipo, com os dedos que Deus proibiram de me tocar, sabe? Tipo umas coisas assim que são muito parte desse universo. Então é isso, né? Na época, né, que eu estava na igreja, era assim. Mas também são os homens aí o tempo inteiro querendo controlar a gente. Então o livro poderia se chamar Estela Sem Homens também. E aí adivinha, eu tenho mais um trechinho, juro que esse é bem curtinho, mas que vai encerrar isso que eu tava falando da igreja. Na igreja o pastor nos disse que os homens são assim mesmo, violentos por natureza, porque são acostumados a lidar com as guerras, e que nós mulheres temos a obrigação de acalmá-los.
Nós somos o porto seguro deles. Mas, madrinha, eu acho que Deus não ia permitir uma coisa dessas, eu disse. Às vezes eu penso que Deus não tem memória, Estela. Deus tem lampejos. Às vezes, ele se esquece de nós mulheres. É por isso que eu vou à igreja, para rezar e lembrá-lo de que existimos. Sabe, com essa eu encerro meu caso. E aí é muito doido que esse livro é um livro pequeno, são 181 páginas, então é um livro curto, dá pra ler rapidão se quiser. Mas ele traz todos esses temas. Eu nem cheguei a falar dos personagens secundários, que também são muito bons. Falei muito das mulheres, né, que são excelentes. Mas todo o arco do Augusto, irmão da Estela também, que vai meio que se tornar um pastor criança, é muito bom. Então os personagens todos são muito bem construídos, a história é toda muito boa e é muito incrível, assim, porque é um livro curto que traz 1 milhão de coisas e eu acabei com a sensação de que não sobra e nem falta nenhuma palavra. Tudo tá encaixado perfeito, sabe? E é uma coisa muito difícil de se fazer, sobretudo escrevendo algo curto. E que a história se desenrole aqui nessa quantidade de páginas e traga tantos temas que merecem a discussão e que merecem aprofundamento. Eu poderia ficar falando mais horas aqui, porque tem várias outras coisas que eu gosto muito, mas eu não vou, tá? Pode ficar tranquila. A gente pode conversar depois que você lê, aí você me manda mensagem e a gente bate um papo. Pode comentar aqui nos comentários também, quem já leu. E aí a gente pode seguir conversando e ver como esse livro bateu em você, porque eu gosto muito dessa parte de a gente conversar sobre os livros também. Não é só eu falando aqui, eu sempre reitero isso. No resumo do resumo, então, 5 estrelas, muito bom. Leiam Jefferson Tenório, leiam Estela Sem Deus, leiam Avesso da Pele, caso você não tenha lido ainda. Excelente mesmo, acho que é um livro que também, mais uma vez, vai ficar assim muito dentro de mim, vai influenciar como eu escrevo, vai ficar na minha memória, porque é muito bonito mesmo, recomendo demais, caso não tenha ficado claro. Bom, né, isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha ficado com vontade de ler o livro. Como eu disse, se já leu, me manda aí nos comentários. Se ficou com vontade, me conta também. Eu sempre fico muito feliz quando alguém começa a ler um livro por minha causa e me conta, então meu coraçãozinho fica quentinho. E é isso, lembrando que está saindo vídeo novo aqui no canal toda semana. E pra ficar por dentro de todas as resenhas, eu te convido a se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrita. E também curtir esse vídeo para fazer com que ele chegue a mais pessoas e mais gente possa ler esta maravilha. Nos vemos muito em breve, então um beijo e até o nosso próximo chá.